Bom dia a todos, amigos e irmãos, companheiros nessa jornada do estudo do Evangelho. Para quem é a primeira vez que está assistindo nossos vídeos, sejam muito bem-vindos. Para quem já está conosco há algum tempo, muito obrigada. Espero que os estudos também estejam abrindo os corações de vocês. Hoje estamos no dia 11 de fevereiro de 2021 e seguimos no capítulo 5. Hoje nós vamos fazer a leitura muito interessante e muito importante sobre as perdas de entes queridos de mortes prematuras, né? Talvez muita gente, inclusive, se una ao espiritismo por conta deste motivo não indiferente, né? Então, acredito que vai ser um capítulo muito importante. Vou fazer a oração, e logo em seguida a Karina vai ler para nós a mensagem do livro Vida Feliz, e depois passamos para o estudo. Então, vamos nos conectar, os nossos corações, com todos os amigos espíritos, encarnados e desencarnados que estão aqui hoje para participar dos nossos estudos, o nosso mestre espiritual, o nosso anjo, que estão aqui certamente muito felizes da gente estar tendo essa oportunidade. Vamos novamente abrir o coração para que todas as informações que nos cheguem hoje através do Evangelho, que elas entrem diretamente nos nossos corações e na nossa alma. Que neste caso a nossa mente não seja um bloqueio para o nosso entendimento, para botar a mão no nosso coração e muitas vezes para curar e curando algumas feridas que nós estamos trazendo. Agradecemos imensamente a saúde que temos hoje, a disponibilidade para continuar esse estudo e que humildemente pedimos que assim seja, que sigamos nessa estrada, por mais difícil que seja, que nós consigamos sempre enxergar um motivo maior para seguir, um motivo maior para aprender as coisas da alma e entender que isso é o que vai perpetuar, é o conhecimento da alma. E é só isso que nós viemos fazer aqui, nos desenvolver um pouquinho mais moralmente. Agradecemos novamente a presença de todos e pedimos autorização para começar o nosso estudo do Evangelho no Lar de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Começamos então com a leitura do nosso Vida Feliz, que é sempre, nos traz sempre uma mensagem, e hoje foi se escolhido ao acaso, a gente sempre escolhe ao acaso, a leitura de número 7, e que lê assim: é pequenininha, mas potente. Não ambiciones demasiadamente. Quem muito abarca, pouco aperta, afirma o refrão popular. A ambição desmedida enlouquece, quando já não infelicita antes. Cuida de lutar pelo necessário, repartindo o que te exceda, certamente fazendo falta a outros. E é um ponto muito moderno, né? Muito atual, que não, esse livro Vida Feliz não decepciona mais em nos trazer de novo, puxar a orelha, nos trazer ao momento atual, que é a nossa sociedade, né? Ambicionar sempre mais, sempre ter mais, é o sempre ter, enquanto o ser fica, né, sempre mais restrito, não tem muita importância, devida importância. E a ambição desmedida, me vem o exagero, né? Como tu mesmo falas, né, nos teus estudos, na tua aula de exagero alimentar, né? Ou de distúrbios. Tudo que é exagero é um distúrbio. Né? Tudo que é exagerado significa que nós já não estamos felizes antes. Então, estamos procurando
encher esse espaço vazio com alguma coisa lá fora. E então acabamos simplesmente, quanto mais temos, mais queremos e mais ambicionamos e mais até que chega um ponto que realmente tudo aquilo que a gente acha que nos enche não tem o menor sentido, né? Como diz ali, quem muito abarca, pouco aperta, né? Nós realmente não temos condições de abarcar tudo. A gente não é. Eu tenho usado muito essa frase nos meus atendimentos: nós não somos superwoman nem super-homens. Gente, vamos tirar isso da cabeça, nós não somos. E nós vamos adoecer cada vez que a gente entrar nessa postura de que eu sou uma superwoman, eu posso com tudo, eu posso. Não podemos. Os homens também não podem, né? Mas as mulheres tendem a ter um pouco mais por uma questão social e até de Do cultura, querer. né? Uhum. Achar que realmente tem que ser uma ótima mãe, uma ótima profissional, uma ótima dona de casa, uma ótima. Gente, não dá, né? Até me falta fôlego quando eu falo tudo isso, porque é muita coisa, né? Então, ele já dá a dica ali, ó. Cuida de lutar pelo necessário. Reparte o que for excesso em todos os sentidos, né? Se tu perceber que tá ficando pesado, reparte. Se tu perceber que tá comendo demais, reparte. Se tu perceberes que tá a carga horária, todo mundo vai dormir antes, tu vai dormir sempre depois e a primeira que acorda, reparte, né? Só que se a gente não perceber, a gente não vai conseguir fazer nenhuma mudança. Então, o E não primeiro tiver a passo é humildade, né? A humildade de reconhecer e de pedir. exato, porque cuidado que muita gente se coloca numa posição de coitado, né, de vítima, mas isso são ambições demasiadas, porque eu quero ser tudo isso, eu quero ser essa mãe maravilhosa, eu quero ter uma família perfeita, cuidado, entende? Então, por isso que eu não reparto. E aí eu fico, não, mas só eu que posso fazer, ninguém me ajuda, ninguém, mas será que tu tá pedindo ajuda, né? Será que tu queres essa ajuda lá no fundo? Então, muito bonitinho esse. E só falando mais sobre essa frase que tu mencionaste, realmente enfatizando que cuida de lutar pelo necessário, repartindo o que te exceda, não é o que te falta, é o que te exceda, né? Lembrando que a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Aquilo que a gente não tem, aquilo que nos falta, a gente tem que pedir ajuda, tem que tentar desenvolver em nós mesmos, porque se nós começarmos a dar realmente para os outros, querer dar o que nós não temos, a gente, consequentemente, vai ficar, né, com esse peso, vai ficar mais vazio. Vai se Então, é sentir repartir o falido, que né? excede. A gente vai achar que está falindo, né? Uhum. Mas a gente não está, a gente está simplesmente sem condição de fazer uma coisa que a gente quer fazer, né? Então, é muito bom a gente olhar pelo âmbito realmente da ambição, né? Muitas vezes não é que eu não tenho outra opção, é E que uma não ambição. seja bom ser ambicioso, é ótimo, mas a questão aqui é não ambicione demasiadamente, é o termo, é o Sim, exagero. exato. Ninguém está dizendo aqui, porque eu ouvi o evangelho lá e a Maísa e a Karina disseram que não é para eu ambicionar, que é feio. Não, não é isso. Não tem certo e errado, não tem o ambicionar. Ninguém está dizendo para não ser ambicioso, é o demasiado, é o exagero, é aquilo que faz mal. Se tu faz tudo aquilo que a gente mencionou antes e se sente uma superwoman e tá super feliz e tem uma vida plena, pelo amor de Deus, gente, siga nesse caminho. Não é isso, entende? É quando a gente diz, opa, aqui tem algo errado. Eu não estou me sentindo bem, né? Eu estou incomodada, eu Estou estou com muita reclamando, raiva, né, eu estou achando lamentando. que a vida é injusta. É ali que a gente vai olhar, abrir aquela vida e dizer o que está sobrando aqui, né? O que está de excesso aqui, o que eu não estou conseguindo. É nesse sentido. É isso aí, para pensar, um ótimo início, né? É. Vou fechar aqui. Então, vamos partir Vamos para o lá. nosso estudo de hoje. Bem-aventurado aos aflitos, né? Que é um capítulo que é bem comprido, maravilhoso,
com muitas coisas, né, a serem pensadas, serem discutidas. E, por favor, né, se alguém também tiver algum comentário, quiser, ninguém é dono da verdade, né? Então, se alguém quiser acrescentar, quiser falar alguma coisa, é sempre bem-vindo. Seria Deixa nos muito, muito comentários, bem-vindo. porque essas são as nossas considerações, né? Por isso que existem milhares de estudos, milhares, não sei se eu estou exagerando agora, mas existem muitos estudos na internet. Cada um, né, consegue dar o seu ponto de vista, consegue dar aquilo que tem, né? Consegue dar aquilo Exato. que enxerga. Então, provavelmente, nós não enxergamos uma série de coisas que outras pessoas mais experientes, que já estudaram mais, enxergam. E tá tudo bem, a gente faz o que pode. Porque esse é um estudo, na verdade, íntimo, era um estudo entre nós que a gente resolveu compartilhar na internet. E por que não, né? Durante esse período de pandemia, a gente achou que de repente algumas pessoas estariam buscando por algum conteúdo diferente e a gente resolveu compartilhar. Mas isso não significa que o que a gente fale aqui seja lei, pelo contrário, é só para reflexão, ampliar a reflexão. Você pode ter outra, a outra pessoa que está do seu lado pode ter outra, e maravilhoso. Quanto mais reflexões, melhor. É isso aí. Então, a leitura de hoje, perda de entes queridos, mortes prematuras. Sanson, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem consideração os jovens antes dos velhos, dizeis frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que é forte e tem a vida pela frente, para conservar aqueles que já viveram longos anos repletos de decepções. Leva os que são úteis e deixa os que não servem para nada mais. Fere o coração de uma mãe, privando-o da inocente criatura que era toda a sua alegria. Criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar, para compreender que o bem está normalmente onde credes ver o mal. A sábia previdência, onde credes ver a cega fatalidade do destino. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, afligir-vos com penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e o que acontece tem a sua razão de ser. Se examinardes melhor todas as dores que vos atingem, nela encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses representariam uma consideração secundária, que relegaríeis ao último plano. Acreditai-me, a morte é preferível, mesmo para alguém de 20 anos, a estes desregramentos vergonhosos que desolam as famílias honradas, ferem o coração de uma mãe e fazem, antes do tempo, branquear os cabelos dos pais. A morte prematura é frequentemente uma grande bênção que Deus concede àqueles que partem e que se encontram assim, preservados das misérias da vida ou das seduções que poderiam acarretar a sua perda. Aquele que morre na flor da idade não é vítima de fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão plena de esperança seja tão cedo cortada. Mas de quais esperanças quereis falar? Das esperanças da terra, onde aquele que se foi poderia brilhar, fazer sua carreira e riqueza? Sempre essa visão estreita, que não consegue se elevar acima da matéria. Sabeis qual teria sido o destino dessa vida tão cheia de esperança, segundo a sua ótica? Quem vos garante que ela não teria sido plena de amarguras? Menosprezais as esperanças da vida futura, preferindo as da vida efêmera que arrastais pela terra? Pensais, então, que mais vale um lugar entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Alegrai-vos, ao invés de vos lamentar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não é egoísmo em desejar que ele fique para sofrer convosco? Ah, compreende-se essa dor entre aqueles que não têm fé e que veem na morte a separação eterna.
Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada de seu envoltório material. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. Vossas lembranças embriagam-lhes de alegria. Contudo, também vossas dores insensatas os afligem, pois denotam uma falta de fé e são uma revolta contra a vontade de Deus. Vós, que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vossos corações, chamando esses entes queridos. E se orardes a Deus para os abençoar, vós mesmos sentireis as consolações grandiosas que secam as lágrimas, e essas aspirações encantadoras que vos mostrarão o futuro prometido pelo soberano Senhor. É uma leitura muito profunda, que ela dá uma volta, né, na forma de olhar para essa questão da morte prematura, porque ela provoca muita revolta na gente, né, especialmente quando é um filho. A gente realmente, muito poucas vezes, tem condição de entender isso, né, não consigo nem imaginar essa dor, né, uma dor que realmente nos tira de ter talvez condições de, inclusive, de, no primeiro momento, fazer esse tipo de analogia, né? Então, a primeira coisa, talvez, que poderia servir de consolação, porque para nós aqui sempre tudo vai ser uma consolação, né? Porque nós ainda não temos a fé suficiente para entender de coração como é que a vida e a morte funcionam, onde a morte não existe, né? Para nós espíritas, a morte é uma passagem, é a volta para casa, a morte, né? Ou seja, o descanso merecido, ou seja, um lugar seguro, ou seja, felicidade plena, ou seja, amor, ou seja, tudo que nós não temos aqui. Porque nós vivemos num mundo de prova e expiação. E isso é um fato. Agora, ele fala do egoísmo, né? A gente então prefere que esse nosso filho fique aqui vivendo as duras provas da vida, porque ele está do nosso lado, ou a gente aceita com dor, claro que sim, não tenho a menor dúvida, que ele talvez já cumpriu o papel dele aqui nessa missão dessa vida e ele já esteja de volta em casa, olhando por todos vocês, né? Porque é isso que ele está fazendo lá. E que ele vai se preparar e vai ter uma nova oportunidade no futuro, né? E quem sabe com vocês de novo, né? Com a própria família. Então, é essa visão que ele nos deixa aqui, que não é essa visão, talvez, e digo católica porque foi onde eu fui criada e talvez eu tinha essa mesma visão, que a morte ela é uma punição, né? Então a gente entende que está sendo punido, que nosso filho então era mau, né? Que a nossa família então é mau, que morreu cedo. E esse capítulo veio esclarecer bastante isso, né? Não se trata de ser bom ou mal. É o que ele fala aqui, né? Que ele, né? O julgamento a Deus, né? Deus é injusto. E para mim a frase que mais me marcou foi dizendo que uma frase que realmente a gente frequentemente ouve é: nossa, mas levou essa pessoa, esse jovem, essa criança tão cedo e tinha uma vida pela frente. E realmente, mas que vida seria essa? Né? A gente sabe que seria uma vida plena, feliz, maravilhosa, ou uma vida repleta de decepções e de sofrimentos e de dores. Ou seja, a gente está aqui, a gente sabe como é a vida, a gente sabe que é duro estar aqui, que é um mundo realmente de provas e expiações, porque nós vivemos todos os dias isso, provas e sofrimento, expiações e dores, e claro, crescemos com isso e maturamos, porque é esse o objetivo. Puxa,
esse ser, esse espírito precisava apenas daquela prova e passou por aquilo, então, e como realmente na cultura oriental e em outras, né, muitas outras doutrinas, religiões, enfim, espiritualistas do Oriente, que se comemoram, né? Se chora quando nasce e se comemora quando desencarna, porque realmente vê a bondade de Deus de dizer: Deus, obrigada que levaste essa pessoa tão amada, tão maravilhosa, jovem, velha, criança, enfim, quando foi, tirando-a desse sofrimento terreno para realmente levá-la a viver com os espíritos, para realmente ali entender aquela prova que passou, poder se desenvolver ainda mais, poder realmente aprofundar ainda mais. Então, para mim foi maravilhoso, realmente uma reflexão que eu nunca tinha feito, né? Sempre ouvido, mas tinha a vida inteira pela frente, mas realmente pensar, mas que vida seria essa? Né? Como é que eu estou julgando que seria uma vida melhor do que essa que agora ele vai ter, né? Esse espírito terá liberto, livre, né? Para seguir no seu caminho. E realmente aqui nós vemos o quão egoístas ainda somos, né? O quão realmente e para mim essa frase que está no final desse primeiro parágrafo, que diz: fere o coração de uma mãe, privando da inocente criatura que era toda a sua alegria. Tá errado já, né? Como é que a gente coloca a nossa alegria não em nós mesmos, né? A gente coloca toda a alegria em um outro ser que, claro, traz muita alegria. Eu tenho uma filha e, nossa, é uma alegria, é realmente uma criatura inocente, que traz tanto e que realmente a gente vê, nossa, terá uma vida pela frente, mas eu não posso depender dela para ter essa alegria, para ter toda essa alegria. Eu preciso encontrar a alegria em mim para que ela também, não só na morte, no desencarne, mas também quando ela decidir ir enfrentar a sua vida, né, e abrir os seus caminhos, eu dizer, vai, que é um luto, né? É que a gente não está preparado para essa separação, porque a gente quer, né, a pessoa para a gente, é nossa, é meu, fui eu que criei, fui eu que pari. Não, mas realmente eu te libero, é um amor realmente de liberação, eu te libero para que tu cresças, para que tu faças o teu caminho. E é uma leitura, nossa, que é realmente para se aprofundar tantíssimo, porque quanto egoísmo, quanto egoístas ainda somos, quanto egoísta eu ainda sou. Eu não consigo nem imaginar se a minha filha se fosse hoje, será que eu seria realmente madura e espiritualmente, será que eu seria espírita o bastante? Né? Quanto realmente a minha teoria espírita faria valer no meu mundo, no meu íntimo, de dizer: Deus, obrigada pela tua bondade de tirá-la dessa vida terrena e de levá-la para o teu caminho. É muito profundo isso, é muito, muito, muito profundo, e realmente é para ampliarmos a reflexão de dizer o quanto, voltando, né, ao nosso capítulo de antes do Vida Feliz, dessa ambição, desse vazio, o quanto que o meu ser, o meu espírito, o meu dentro está vazio, o quanto eu estou procurando encher com a alegria dos outros, com a alegria de fora. Eu não estou dizendo que as outras pessoas não nos trazem alegria e que a gente tem que viver numa ilha. Não. Ao contrário, somos seres sociais. Mas o quanto eu tenho de alegria para dividir com os outros, e essa alegria em abundância que deve ser repartida, e não tentar pegar a alegria de todo mundo para preencher esse vazio. Então, o buraco, eu diria que é muito mais embaixo, né? Não só com essa separação
provisória do desencarne, mas com tantas outras separações que vivemos na nossa vida e que já ali não sabemos lidar. Então, ter esse sininho e começar a refletir sobre isso. A minha mensagem de hoje seria para aquelas pessoas que estão passando por isso, porque esse luto eu consigo acreditar que ele seja eterno, né? Por mais que a gente consiga lidar com ele, talvez, um pouco, alguns não, outros sim, um pouco melhor com o tempo, né? Existe aquela frase, o tempo cura tudo, talvez quase tudo, né? E para quem esteja passando por isso agora, que eu só espero que dentro dessa leitura, se alguma frase, alguma palavra fez sentido no seu coração, deixe isso calar ali, deixe isso fazer efeito dentro de você. Não deixe somente uma coisa, que a revolta não tome conta do seu ser, porque aí o caminho é muito mais difícil. Se já a situação em si é complicada para o nosso nível moral e espiritual e de maturidade espiritual, tu imagina se a gente coloca mais um efeito em cima, que é o da revolta, da não aceitação, né? Que isso provavelmente vai nos levar a lugares muito difíceis, né? Como doenças e uma série de outras coisas. Mães que têm outros filhos, né? De repente procurem esse consolo nesses outros filhos que ficaram, né? Porque muitas vezes essa dor é tão cruel que a gente esquece que tem ver outros filhos e vive só aquela dor, como se só aquele filho importasse, né? Então, eu só desejo que realmente dessa leitura de hoje, que provavelmente é uma visão diferente da que a gente foi acostumada a ter sobre a morte, que, que essa pessoa encontre um caminho para ter um pouco mais de início de uma nova vida, digamos assim, né? Porque toda morte, seja ela simbólica ou não, ela dá início a um novo ciclo, a uma nova vida. Exato. Basta que a gente esteja pronto e aberto para isso, né? Porque se a gente se fechar, aí a gente vai ficar sempre naquele círculo de dor, de sofrimento, de revolta. E aproveitando o gancho, também ninguém está dizendo que não é para sofrer, né? Porque é necessário viver o luto. O luto é necessário. É necessário chorar, é Ele só necessário não pode não ter gritar, fim nunca, né? é necessário espernear, fazer aquilo que precisa naquele momento, realmente viver essa dor, viver, colocar para fora, pedir aquilo que se precisa, ficar sozinho, chorar no ombro de alguém querido, enfim, viver esse momento, que dizem que de uma forma saudável ele deveria durar até 1 ano, para que a pessoa daí consiga encontrar sua força para sair dessa e seguir a sua vida. Então, se está passando mais do que esse período, que claro, né, não é certo, mas se está passando já um período grande, faz 2 anos, faz 5, faz 10, procurar ajuda, porque isso significa que não se consegue sozinho e é tudo bem, porque tem profissionais aí, né, tantos profissionais para nos ajudar realmente quando a gente não consegue encontrar o caminho sozinhos, né? Sim, porque acredito esse ser um dos maiores desafios da nossa encarnação, né? Nesse mundo de provas e expiação, acho que a prova mais dura para nós é o desencarne, e não somente prematuro, né? Uhum. E a gente também não falou, a gente sempre pensa desencarne prematuro quando a gente pensa nos filhos. Uhum. E os pais que deixaram filhos pequenos, por exemplo, a gente também não falou sobre isso, né? Aquele filho, e por incrível que pareça, as crianças aceitam melhor a morte do que os adultos, né? Porque tem um ego menos rígido, porque tem um pouco mais de fé, mas essa criança que vai crescendo sem um apoio depois, ela vai percebendo que aquilo era errado e ela vai sofrendo a posteriori, Sim, vai né? sendo colocado, né? Vai sendo que, né, não tem um pai ou não tem uma mãe. Coitadinho.
vai ficando naquela posição e vai perdendo aquela força que aquela criança tinha, porque aquela criança ainda está mais conectada do que a gente no mundo espiritual, né? E ninguém está dizendo que não é difícil, né? É um Exato. desafio, mas que realmente é um desafio pelo qual todos nós passaremos o desencarne de um ente querido, né? Até chegar a nossa hora. E pode, inclusive, um filho achar que o seu pai de 80 anos está indo embora prematuramente. Então, a Com gente não julga certeza. a dor de De 100 ninguém. anos, de Exato. 110. O que é prematuro para cada um de nós é muito particular. Uhum. E é vivido do nosso jeito pelas nossas questões, né? Então, se alguém perdeu um filho, bebê, e acha que é prematuro, sofra por isso, tome o seu tempo, aprenda com isso, porque nós precisamos das dores ainda para aprender, né? O que isso me trouxe. E vire uma página quando der, quando puder, né? Faça daquilo um degrau para você subir na sua vida moral, espiritual, para ver as coisas de outra maneira. E para todo mundo que teve uma perda prematura do seu jeito, não do que o outro falou, do seu jeito, né? Que consiga encontrar de alguma maneira, né, ou nesse estudo, ou em qualquer outra coisa, um motivo para seguir. Um motivo para seguir com dignidade, com para nós mesmos, né? O que seria para mim uma dignidade para mim mesmo é não desistir da vida, né? Dizer, tá doendo, tá difícil pra caramba, mas eu vou achar algo que eu consiga motivação para viver uma nova vida. E inclusive pais, né, que passam por essa morte prematura de um filho e que encontram nessa dor a força de repente criar uma ONG, digamos que alguém que, né, um filho que morreu de uma forma brusca, que para essas pessoas é difícil, e criam ONGs, criam associações que vão ajudar várias outras pessoas a lidarem, né, com essa dor, com essa perda, ou pais de filhos suicidas, de repente, que vão dizer para outras pessoas, olha, prestem atenção, nós não prestamos, mas prestem vocês e vão ajudar a comunidade. Ou seja, é realmente viver a dor e encontrar também na dor esse degrau de dizer, ok, agora vou fazer disto alguma coisa para a vida. Né? Sim, talvez nessa grande dor a gente encontre a verdadeira caridade, né? Que é uma das coisas que o Evangelho sempre nos traz. E vou talvez terminar aqui com uma frase do Evangelho que é difícil, mas essa é a realidade do nosso estudo de hoje, que é: o sofrimento é sempre um motivo de bem-aventurança. Então, por mais difícil que seja, e ele só pede que a gente não caia, né, na revolta e na questão de achar tudo injusto, né? Então, vamos pensar nisso, de que todo sofrimento é um motivo de bem-aventurança, por mais que nós não consigamos ver isso hoje. Talvez, se a gente trabalhar isso, amanhã a gente consegue ver, ou depois de amanhã, né? Então, acho que é isso, Cá. É isso aí. Sofrimento é uma bem-aventurança. Vamos ficar com essa ideia, por mais que a gente não consiga concordar com ela hoje, né? Mas dê espaço no seu coração para que ela, de alguma maneira, duvidar é bom também, porque a dúvida tu já está deixando espaço para que aquilo entre no teu coração, né? Que ela possa calar ali, né? Calar, Isso. deixa quietinho E até... talvez um dia você encontrará um motivo de dizer, agora eu entendi, né? E não tem problema, cada um de nós vai ter inclusive nós espíritas, a gente estuda, quando a gente cai numa realidade dessas, né? Que talvez a gente não consiga lidar, a gente vai ter que voltar a estudar tudo de novo, né? E a gente vai provar a nossa fé ali. Então, isso serve realmente para todo mundo, não é que os espíritas são melhores que os demais. Às vezes até o contrário, porque a gente tem toda a teoria, mas muitas vezes Exato, consegue nós aplicar temos mais na prática. responsabilidade por termos o conhecimento, então É. vamos que vamos.
Então, fica esse estudo aí para vocês. Espero que de alguma maneira nós não tenhamos ofendido ninguém, porque é um assunto delicado, mas a ideia é sempre compartilhar e colaborar. E, e talvez fique aqui também uma oportunidade para a gente seguir estudando e de repente fazer mais estudos sobre esse assunto. Obrigada a todos, e agora a gente vai para a nossa prece final. Quer fazer, Cá? Pode ser. Fechamos os olhos, aproveitemos este momento de reflexão para penetrarmos na nossa alma, no nosso ser, no nosso espírito, na nossa força do nosso eu mais íntimo e que possamos calar por um momento, deixando o barulho lá de fora, deixando o barulho da nossa vida corriqueira, das nossas preocupações, dos problemas, das dores e sofrimentos do dia a dia. Que possamos calar em nós mesmos e encontrarmos neste silêncio da alma o aconchego, o abraço para essa nossa criança, este nosso ser que precisa tanto de nós e que tantas vezes procuramos este aconchego fora, que possamos neste momento envolver com amor, com um sentimento materno, paterno, fraterno, este nosso eu interno que busca sempre se conectar com o nosso eu externo e exterior, porque somos um só. Que possamos nos momentos de turbulência, nos momentos de dificuldades, de revolta, de rancor, possamos tirar um momento para nos calarmos com nós mesmos e ali, neste abraço de alma, possamos encontrar neste silêncio a serenidade para seguirmos com fé e amor no coração, de que se ainda não entendemos as coisas como acontecem, que possamos ao menos acreditar piamente dentro de nós, com resignação e amor, de que tem um motivo maior que lá na frente entenderemos. E assim ficarmos em paz, para seguirmos o nosso caminho de melhorias, de transformações, para que este mundo melhor seja dentro de nós e que o mundo melhor lá fora seja apenas um reflexo daquilo que temos dentro de nós. Agradecemos aos nossos mentores, aos nossos espíritos amigos, que sempre vêm nos acompanhar e nos instruir e nos sugerir boas ideias aos nossos evangelhos. Aos nossos amigos desencarnados que vêm aqui ouvir uma palavra amiga, ouvir uma palavra que possa servir também para os seus processos. E a todos os nossos amigos encarnados que nos verão depois de casa, muito obrigada. Obrigada pela presença, obrigada pelo ascolto, por nos ouvir, e que toda a palavra de amor possa entrar em nossos corações. Aquelas que ainda não nos gerar tranquilidade, que possamos apenas deixá-la serenando para pegarmos ela no momento certo. Pedimos então as bênçãos para uma boa semana, para o nosso lar, para os nossos familiares e nossos entes queridos, encarnados e desencarnados,
E assim pedimos a permissão para terminarmos mais um Evangelho do Lar no dia de hoje. E que assim seja. Que assim seja. Eu gostaria de falar uma última coisa. Acidentes também são obra de Deus, tá bom, gente? Acidente não é por acaso. Então, só para ficar essa mensagem que eu esqueci de falar isso antes. Nada por acaso. Nada. Um Boa beijo a semana. todos, fiquem com Deus. Amém.